capítulo 30, começando no versículo 17. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. Isso lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. João capítulo 13, no versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mais uma leitura em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, começando no versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Finalmente, no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos terminar a leitura lendo mais uma vez versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Que Deus nos dê entendimento. Eu creio que hoje estamos chegando ao final desta série de estudos sobre o tabernáculo, não porque tenhamos esgotado o assunto, mas que temos pelo menos olhado superficialmente todas as partes desse tabernáculo. Resta considerar apenas uma peça que estava no pátio que vamos considerar hoje. Sábado passado estávamos pensando naquele pátio cercado por uma cerca de linho fino, alto, branco, onde havia uma porta só no lado oriental. Entrando naquele pátio por aquela porta, qualquer um que entrasse poderia ver duas coisas. Logo na sua frente havia aquele altar grande, o maior de todos os móveis do tabernáculo. Aquele altar, como já observamos sábado passado, o altar feito de madeira de cetim, madeira incorruptível,
falando da humanidade incorruptível de Jesus Cristo. Mas aquele altar de madeira foi coberto de cobre ou de bronze, conforme a versão que está lendo. Para nós não vai fazer diferença alguma. Aquele altar tão grande era um altar onde se ofereciam os sacrifícios, vários tipos de sacrifícios. Mas uma coisa podemos frisar bem: aquele altar não era uma coisa agradável à vista. Não precisamos pensar num altar de cobre limpinho, polido, brilhando no sol lá no deserto. Não era assim. Era um altar onde o fogo nunca se apagava, onde estavam sempre oferecendo sacrifícios continuamente. Aquele altar manchado de sangue e gordura, não era agradável à vista. Também o cheiro daquela carne crua queimando, não uma carne gostosa assando, mas carne crua queimando sobre aquele fogo, não era uma coisa agradável ao olfato. E aquela fumaça que saiu daquele altar sempre fazendo arder os olhos, não seria uma coisa agradável. Como observamos sábado passado, isso levanta uma pergunta. Logo que a pessoa chega perto daquela porta, dentro no seu coração um desejo de entrar e oferecer algo a Deus, ele vê uma porta tão linda, colorida, bonita, bem espaçosa para ele poder entrar. Ele entra, a primeira coisa que ele encontra é esse altar grande, feio, este cheiro desagradável, esta fumaça fazendo arder os olhos. E logo surge a pergunta: mas por quê? Se alguém está querendo entrar na presença de Deus, por que é que logo no início, logo nos primeiros passos, ele encontra com algo tão desagradável, tão, podemos dizer com reverência, tão repugnante? É porque Deus quer convencer aquele que vai chegar à presença dele de uma verdade que muitos esquecem, que aos olhos do nosso Deus o pecado é coisa séria, é coisa feia. Ele quer que aquele que chega na presença dele aprenda que o pecado não é o que se apresenta. No início o pecado parece tão atraente, no início o pecado parece algo desejável até. Promete muito prazer, muita alegria, promete tanta coisa. Mas quando lemos em Hebreus capítulo 3, no versículo 13, lemos do engano do pecado. Logo que o pecador chega naquele pátio, entrando pela porta, ele vê este altar tão grande. Ele vê o pecado na sua realidade. Não é uma coisa atraente e gostosa que promete alegrias e prazeres. O pecado é assassino. O pecado mata. Ele vê sobre aquele altar os animais mortos queimando, o resultado, as consequências do pecado. Neste caso não era o pecado do animal, é claro, mas o animal estava morrendo pelos pecados dos outros. E aquele que entra no pátio para aproximar-se a Deus começa a perceber uma lição: o pecado é enganador, se apresenta como algo atraente, bonito e desejável, mas é um assassino, ele mata. Além disso, ele aprende que para tirar o pecado, para purificar o pecador, é custoso, o preço é elevadíssimo. O salário do pecado é a morte. Não há um meio fácil de encobrir o pecado e desfazer do pecado. Não há como fazer isto. A justiça exige que o salário seja pago. E tudo isto, aquele que quer se aproximar a Deus tem que aprender logo na entrada. Mas ele aprende alguma coisa mais. Vendo aquele altar, ele vê o que o pecado realmente é. Ele vê o que Deus pensa do pecado. Mas ele vê também o amor de Deus para com o pecador. A justiça de Deus exige pagamento e Deus não negou isso. Mas lá sobre o altar, o pecador, ao entrar no pátio, ele vê um substituto, alguém que tomou o seu lugar e morreu por ele. Pelo sangue derramado que manchou aquele altar, ele vê a sua salvação. Logo na entrada do pátio, ele aprende que a purificação é pelo derramamento de sangue. Diz Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão.
Diz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aprendemos essa lição fundamental, importantíssima, que a purificação é pelo sangue derramado de uma vítima inocente. No nosso caso, esta vítima só pode ser o Senhor Jesus Cristo, prefigurado no próprio altar, de madeira incorruptível. A sua impecabilidade, ele nunca pecou, mas ele mesmo suportou a ira de Deus contra o pecado. Ele mesmo pagou o preço, ele mesmo sofreu a pena. Ele é o substituto, e agora somos purificados pelo sangue. Mas, entrando naquele pátio, aquele que desejava aproximar-se a Deus, logo aprendi algo mais. Aquele altar estava dizendo muita coisa importante para ele. Aquela cerca do pátio também dizia muita coisa importante. Quando ele estava no lado de fora, a cerca dizia: você não pode entrar, Deus é justo, você é pecador. Mas aquela porta tão bonita, colorida, dizia a ele que pela graça há um meio de entrar. Ele entra, ele vê o altar. O altar diz para ele que o pecado é gravíssimo, o pecado é feio, o preço da redenção é caríssimo, mas Deus pagou o preço, o amor de Deus é grande. Ele começa a regozijar-se na certeza da sua salvação, purificado pelo sangue. Então ele olha para frente, ele quer chegar mais perto de Deus. Ele vê que entre ele e aquele tabernáculo onde Deus habita, ainda tem mais uma coisa, mais um objeto. Ele deixa aquele altar, e entre o altar e a tenda do tabernáculo havia uma pia, uma bacia de cobre e de bronze, conforme a versão que você lê. O altar ele já aprendeu muita coisa importante. Na pia agora ele vai aprender algo mais. Para chegar naquele tabernáculo não era qualquer pessoa que podia entrar, somente os sacerdotes. Mas eles não poderiam entrar naquele tabernáculo sem passar pelo altar e pela pia, pela bacia. O altar está dizendo que somos purificados pelo sangue. Mas naquela bacia vamos ver uma purificação pela água. Talvez pareça estranho. Sem dúvida, alguns podem ter ideias, talvez errôneas sobre isto. Mas estamos vendo claramente no pátio do tabernáculo dois móveis. Um altar dizendo é somente pelo sangue que é purificado. E uma bacia ensinando a purificação por água. O sacerdote querendo entrar para ministrar na presença de Deus, ou até para ministrar naquele altar no pátio, ele tinha de dirigir-se primeiramente à bacia e lavar as mãos e os pés. Se não fizesse isto, ele morreria imediatamente que entrasse na presença de Deus. Para chegar na presença de Deus era necessário duas coisas: a purificação pelo sangue e a purificação pela água. O que quer dizer tudo isso? Pensando naquela água, primeiramente devemos lembrar que no capítulo 29 de Êxodo vemos a consagração do sacerdote. Quando ele ia começar a servir como sacerdote, ele se tornaria um sacerdote de Deus. Naquela ocasião ele foi lavado, o seu corpo todinho. Não é que ele se lavou, mas outro o lavou, do cabeça até os pés. Era a sua consagração, capítulo 29. Agora no capítulo 30 vemos a bacia, e esse sacerdote que já foi lavado, agora ele vai trabalhar para Deus, vai ministrar na presença de Deus, mas ele não pode entrar como está, mesmo tendo sido purificado pelo sangue, mesmo tendo sido lavado no capítulo 29, ele não pode entrar no tabernáculo deste jeito assim, sem parar naquela bacia, lavar as mãos e lavar os pés.
Parece estranho tudo isso, mas a Bíblia toda fala dessa verdade. Podemos começar a nossa meditação em João capítulo 13. João capítulo 13 foi a noite da traição, a noite em que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. Ele estava naquele cenáculo reunido com os seus discípulos, instituiu a ceia, depois ele se levantou, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés aos discípulos. Sem dúvida, os discípulos estranharam, não sabiam o que estava acontecendo. Muita coisa estranha aconteceu aquela noite. Quando o Senhor tomou aquele pão e partiu e deu para eles, dizendo: comei dele todos, eles nunca esperavam, nunca tinham visto uma coisa dessas. Era uma coisa estranha, uma coisa diferente. Quando o Senhor pegou o cálice e deu para eles, dizendo: bebei dele, é o sangue da nova aliança. Foi uma surpresa, nunca esperavam por isto. E quando ele se cingiu da toalha e começou a lavar os pés aos discípulos, eles ficaram surpreendidos. Pedro reagiu. Pedro disse: Senhor, vai lavar os pés a mim? O Senhor disse: Pedro, o que eu faço tu não o sabes agora, mas tu saberás depois. Pedro disse: o Senhor nunca vai lavar os meus pés. O Senhor respondeu: se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, queria lavar tudo novamente. O Senhor explicou: Pedro, aquele que é lavado não precisa lavar-se de novo, senão somente os pés. Por isso já começa a clarear o significado desde o capítulo 29 e capítulo 30. Lembra o sacerdote que foi lavado no capítulo 29, pois no capítulo 30 ele vai servir, vai ministrar na presença de Deus. É necessário que ele mesmo lave as mãos e os pés. O Senhor disse: se não fazer isso, não tens parte comigo. Mas aquele que é lavado precisa somente disto. Quando nós cremos em Cristo, nós fomos purificados, santificados pelo sangue do Cordeiro. Nascemos de novo pela lavagem da regeneração. Uma purificação por sangue, uma purificação por água. Águas é usado simbolicamente na Bíblia toda, de duas formas. Pode representar a palavra, veremos em alguns versículos que vamos considerar daqui a pouco. Pode representar o Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Também pela operação do Espírito Santo através da palavra, fazendo-nos nascer de novo. Pense, por exemplo, em Hebreus, onde acabamos de ler em Hebreus capítulo 9. Um trecho bem conhecido, do versículo 11 a 14, quando ele fala dos sacrifícios. Ele deixa bem claro que o sangue de bodes e touros e animais jamais podem remover o pecado, jamais poderão nos purificar. É apenas uma coisa simbólica, uma coisa externa. Mas o sangue de Cristo, ele diz, purifica a nossa consciência das obras más. Deixe-me repetir isto. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência das más obras. No tempo passado, antes de conhecer a Cristo, talvez houve ocasiões quando a consciência pesava, acusava, não deixava você em paz. Mas agora aquele que está crendo em Cristo tem uma consciência tranquila. Ele sabe que ele tem cometido pecado, mas ele foi purificado pelo sangue do Cordeiro. A consciência dele agora está limpa, purificada por sangue.
Mas quando chegamos no capítulo 10, começa a falar sobre a nossa entrada à presença de Deus para orar, para adorar. E diz que o Senhor abriu para nós um caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. Ele nos exorta a chegar com inteira certeza de fé, tendo a consciência purificada, isto é, pelo sangue do Cordeiro, capítulo 9, e também tendo o corpo lavado com água pura, operação do Espírito Santo, no interior e no exterior, dando-nos condições de agora entrar na presença de Deus. Mas há uma coisa mais necessária, não é apenas ser salvo, purificado no passado, pelo sangue. Não é só ter passado pela lavagem da regeneração nascendo de novo. Há uma coisa contínua que precisamos para que possamos estar em comunhão com Ele. Já que fomos purificados, somos filhos dEle, sacerdotes dEle, temos o direito de entrar na presença dEle. Temos o direito, mas será que temos as condições? Sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Embora sendo salvos, sendo filhos de Deus, se houver pecado em nossa vida, se houver alguma contaminação, não estamos em condições de entrar na presença de Deus. Temos o direito por termos sido purificados pelo sangue e pela água. Temos o direito por sermos filhos e sacerdotes do Deus Altíssimo, mas para termos condições de entrar, uma coisa mais é necessária. Pense naquele sacerdote em Israel. Ele está no pátio do tabernáculo. Ele vê a tenda do tabernáculo aqui, aquela porta bonita, colorida. Ele quer entrar ali para ministrar naquele altar de ouro que está diante do véu. Ele quer queimar incenso e oferecer adoração ao Senhor. Mas ele não pode simplesmente ir lá direto. Tem a bacia à sua espera. Ele precisa chegar-se à bacia, lavar as mãos. Ninguém vai fazer isto para ele. No dia da sua consagração ele foi lavado. Mas agora, para entrar em serviço, ele tem que lavar as suas próprias mãos e também lavar os pés. Lembra como o Senhor Jesus disse para Pedro para entender isso? Aquele que é lavado não precisa se lavar, senão unicamente os pés. Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Entenda bem o que ele está dizendo no capítulo 13. Não tens parte comigo. Quero frisar bem e destacar a palavra comigo. Ele não está dizendo para Pedro, se não lavar os teus pés, você não está em mim. Ele não está dizendo para Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não é mais discípulo meu. Diz, você não terá parte comigo. É questão não de união, mas de comunhão. E para que ele possa ter comunhão com Cristo, é necessário essa lavagem constante para remover a contaminação. Tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue para nos purificar, e fomos purificados pelo sangue. Nascemos de novo pela operação do Espírito Santo, o que é chamado de lavagem da regeneração. Mas talvez hoje aconteceu algo na sua vida que não deveria ter acontecido. Ficou contaminado com as coisas desse mundo. E você quer entrar na presença de Deus para orar, para adorar, o que é necessário. É isso que ele está ensinando na bacia. Algo para manter-nos em comunhão constante com Cristo. Aquele altar fala da nossa salvação,
Mas esta bacia fala da nossa comunhão, a nossa condição de ter comunhão com Cristo. Naquele altar vemos a salvação, mas na bacia vemos a santificação. É necessário esta santificação pela palavra. Podemos talvez pensar em alguns versículos do Velho Testamento, primeiramente, para ajudar a esclarecer isto. Salmo 119 é um salmo que fala muito da palavra. Usando alguns versículos desse salmo, podemos talvez ter uma compreensão mais clara. Lembra como aquele salmo pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Passando por um mundo cheio de corrupção e iniquidade, como poderemos purificar ou manter puro o nosso caminho? E ele dá a resposta no mesmo versículo: observando-o conforme a tua palavra. A palavra do Senhor, se nós observamos o nosso caminho cuidadosamente, conforme a palavra do Senhor, tomando cuidado a cada instante para andar somente de acordo com a palavra do Senhor, isso vai manter puro o nosso caminho. É uma prevenção. Como ele diz no mesmo salmo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra do Senhor nos guarda do pecado. Mas, se pecarmos, ainda temos recurso na mesma palavra. Podemos pensar no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, quando o Senhor Jesus fala da sua igreja. Ele fala daquele dia quando ele vai receber a sua igreja. Ele fala do seu amor à sua igreja. Ele diz que Cristo amou a sua igreja e deu-se a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a pela lavagem da água, isto é, pela palavra. E assim vemos a palavra agindo de duas formas. A palavra agindo de uma forma preventiva, orientando-nos, iluminando. A palavra de Salmo 119 é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E se nós observamos bem o nosso caminho à luz da palavra, essa palavra vai iluminar o caminho que estamos seguindo. Veremos os laços que o inimigo põe no nosso caminho, as ciladas dele. Veremos o perigo, enxergaremos o caminho pelo qual devemos andar. A palavra aplicada ao nosso caminho guarda do pecado. Podemos inverter isso também. Se é verdade que a palavra nos guarda do pecado, se permitimos o pecado nos tira da palavra. Se você permitir um pecado sequer na sua vida, por mais pequeno que seja, você vai perceber o desejo pela palavra vai diminuindo, vai desaparecendo. E se você observar a palavra, vai preservar você em comunhão constante com Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. E cada dia, cada momento, andemos em comunhão com Ele. Mas infelizmente, no dia a dia, temos que confessar que às vezes pecamos. Não devemos pecar. O apóstolo João escreveu aquela primeira carta dizendo: se pecarmos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Não devemos pecar. Mas se pecarmos, temos um recurso. Temos alguém na presença de Deus intercedendo por nós.
que Ele quer propiciação pelos nossos pecados, e a palavra de Deus nos purifica. Podemos ver isto em 1 Coríntios 11, pensando na ceia. Vemos que o homem deve examinar-se a si mesmo, e assim comer aquele pão, beber daquele cálice. É um versículo que muitas vezes tem sido mal interpretado. Há pouco tempo já ouvi alguém dizer que esse versículo dá o direito a qualquer pessoa entrar e participar da ceia. A igreja não tem o direito de impedir ninguém. Se um estranho chegar dizendo eu vou participar, temos de permitir, porque a responsabilidade é dele. Mas olhando bem para 1 Coríntios 11, vemos que não é assim, de forma alguma. Ele está escrevendo essa carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, aos salvos, falando àqueles que já são membros da igreja, em comunhão naquela igreja em Corinto. Ele diz a eles: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então quer dizer que cada um de nós que estamos em comunhão na igreja local, quando vamos entrar na presença de Deus, por exemplo, na hora de partir o pão, devemos fazer como o sacerdote fazia quando ele passava pela bacia, para lavar as mãos e os pés. Devemos examinar-nos na presença de Deus, para ver se há alguma contaminação do mundo, e se há algum pecado, alguma contaminação. Isso pode ser removido usando aquela bacia na entrada do tabernáculo, falando figuradamente, confessando a Deus o nosso pecado. Há recurso para remover isto, examinando-se a si mesmo cada um. Ele deve então participar da ceia. Não é para examinar-se a si mesmo e assim ficar em casa. Examinar-se a si mesmo e assim comer e beber do pão e do cálice. Para resumir tudo isto, podemos dizer que para nós entrar na presença de Deus em oração ou em adoração, não basta simplesmente ser salvo. Sendo salvos, como vimos no altar, temos o direito de entrar na presença dele, mas talvez não tenhamos condições devido ao pecado e à contaminação contraído na nossa viagem pelo mundo. Por isso que tem aquela bacia onde o sacerdote tinha de lavar as mãos e os pés. Não precisava nascer de novo outra vez, lavando-se da cabeça até os pés, mas precisava de uma purificação da contaminação contraída pelo caminho. Aplicando a palavra de Deus à nossa vida, seremos assim purificados. Eu espero que cada um de nós possa fazer isso. Entender que sem derramamento de sangue não há remissão, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu termino citando as palavras de um irmão que já está na glória com o Senhor há muito tempo. Ele escreveu, muitos anos atrás, talvez a nossa fraqueza em adorar e orar acontece por causa da nossa negligência quanto à bacia de cobre. Pense nisso. Talvez o fracasso da nossa adoração, talvez a fraqueza das nossas orações, é porque negligenciamos a bacia, é porque não nos purificamos.
os erros, talvez consideramos pequenos defeitos da nossa natureza, talvez aquela falta de domínio próprio, talvez aquele amor a algumas coisas do mundo, e achamos que é o nosso ponto fraco e a nossa natureza é assim, deixamos continuar. Mas não pode continuar. Tem que ser removido pela lavagem da água, pela palavra. Temos de purificar-nos constantemente, eliminando os defeitos morais, para que estejamos em plenas condições de entrar na presença de um Deus Santíssimo e sermos aceitos livremente na presença dele. E então a nossa adoração subirá como aroma suave perante o Senhor. A nossa oração também como incenso que agrada a Ele. E trará do céu sobre nós bênçãos infinitas. Temos apenas olhado superficialmente para o tabernáculo, mas espero que cada um possa fazer um exame mais detalhado, em particular, e acima de tudo, não ficar nisto, não ficar nas figuras do tabernáculo, mas através das figuras encontrar a realidade de uma vida de comunhão com Cristo, eliminando cada dia mais os defeitos da nossa natureza, aqueles pontos fracos, aqueles pecados, porque duas coisas devo dizer em terminar. Primeiro, a Bíblia não dá nenhuma medida daquela bacia, dá medidas do altar, da mesa, da arca, mas aquela bacia não tem medida, ninguém sabe o tamanho. Sabe por quê? Porque Deus quer dizer que o recurso para a nossa purificação é ilimitado. Por mais defeitos que tenhamos, há suficiente na bacia para nos purificar. E finalmente, aquela bacia foi feita dos espelhos das mulheres. Vemos isso em capítulo 28. Mas não de todas as mulheres. Os espelhos das mulheres que se ajuntavam na porta da tenda do tabernáculo para adorar a Deus. E vemos em capítulo 25 que elas deram esses espelhos voluntariamente. O que quer dizer isso? Usando aquele espelho, elas poderiam se adornar melhor, para se apresentar melhor diante dos olhos dos seus semelhantes. Mas elas entregaram aqueles espelhos voluntariamente para fazer a bacia, onde os sacerdotes poderiam lavar as mãos e os pés, para terem condições espirituais, para se apresentar melhor perante Deus. Que nós tenhamos a mesma atitude, sempre querer cuidar da nossa vida espiritual, para apresentar-nos melhor aos olhos do Senhor, não nos preocupando tanto com as opiniões dos nossos semelhantes, mas sim com a nossa aceitação perante o Senhor. E em tudo isso, Cristo está glorificado e honrado. Esse é o objetivo dos estudos. Esse é o nosso desejo. Esperamos que aconteça assim.